O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ouro Fino apresenta o programa A Voz do Servidor. Oferecimento: Alvarenga e Souza Corretora de Seguros, Artes Gráficas Popular do Pedrinho, Toquito Calçados. Bom dia, rádio ouvintes. São 11 horas e 30 minutos. Hoje é dia 9 de fevereiro do ano de 2013. Eu, Silvana Monteiro, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, mais uma vez estou aqui para apresentar o programa A Voz do Servidor, que está no seu 5º ano de apresentação. Dou início ao programa com a seguinte mensagem aos rádio ouvintes, e em especial para todos os servidores públicos municipais. O desempenho de uma empresa é baseado em soluções e problemas. Se for um problema, tem solução. Se não tem solução, então não deve ser um problema. Não existe um caminho novo. O que existe de novo é o jeito de caminhar, e é bom saber que a gente tropeça sempre nas pedras pequenas, porque as grandes a gente enxerga de longe. E saber administrar essas situações é o que caracteriza o comportamento otimista e de prosperidade. Então, vocês estão aí, ouvindo o programa Voz do Servidor. Gostaria que todos que estão nos ouvindo, que ligue para cá, participe. Nós vamos fazer aí o sorteio hoje de uma lembrancinha lá do sindicato para você aí que ligou, A gente vai sortear alguém. Então, ligue para cá. Nós temos aqui na difusora o telefone 3441-1433, E também temos o 3441-1800 para você ligar e participar. E no final do mês, no último sábado do mês de fevereiro, nós faremos aí o sorteio de todas as ligações. Então, aproveite aí, ligue, participe com a gente, deixe o seu nome, o bairro de onde você está falando. Nessa primeira parte do programa, eu vou passar aqui algumas informações pertinentes ao sindicato, para o bom andamento lá do sindicato. E nós estamos atendendo em um novo horário, de manhã, das 8h30 às 11h30, e à tarde, das 13 às 17h30, da 1h a 5h30, Então, esse é um novo horário, porque tem muitos servidores que às vezes precisava falar com a gente, e a gente estava lá, fechava às 5 horas, E muitos saíam do serviço 5 horas, não tinha como alcançar lá a entidade aberta, a sede aberta. Então, nesse novo horário, estamos lá para recebê-los. Também temos aí a advogada, a doutora Beatriz. Ela está atendendo agora, ela vai estar atendendo toda quarta-feira, de manhã, das 9 às 11, e à tarde, das 2 às 5. Então, ela vai estar tanto na parte da manhã, como na parte da tarde, toda quarta-feira. Mas, caso você necessite de alguma informação, de alguma explicação, orientação, que não dê para esperar até a quarta-feira, é só você ligar lá para a gente no sindicato, que a gente vai estar agendando com ela, para ela poder conversar com você, Então, não se esqueça aí de ligar, agendar o seu horário. Se não, na quarta-feira, de manhã e à tarde, ela está lá para ajudar a gente nessa parte, dando assessoria jurídica para o sindicato. Então, gente, agora a outra parte que eu acho que nós temos que estar falando aqui, participando o pessoal, principalmente os servidores municipais, que eu acredito que tem muitos que estão nos ouvindo, e eu sei que quem não está ouvindo fica sabendo, porque as pessoas que ouvem, que são muitas, passam para os demais. Então, eu quero informar vocês aí que, desde a 2ª quinzena de janeiro, nós temos recebido muitos servidores lá na sede do sindicato, descontentes com algumas medidas tomadas pelo Executivo. Medidas que afetam diretamente o bolso daqueles servidores que têm como salário mensal o salário mínimo.
Diante dessa situação, o sindicato tomou, né, algumas providências e a gente está aguardando, né, a resposta a essas providências. Só que, alguns dias atrás, nós enviamos 2 ofícios para a prefeitura, melhor dizendo, nem alguns dias atrás. Logo assim, na primeira semana que eu retornei das férias, né, eu já me inteirei do que estava acontecendo e a gente já começou a tomar algumas providências, né? E de imediato já convoquei a doutora Beatriz para estar presente no sindicato, para nos orientar o que fazer. Então, nós enviamos para a prefeitura 2 ofícios. Primeiro, né, no primeiro ofício, nós pedimos que nos fosse enviado uma cópia dos laudos feitos pela técnica de segurança de trabalho contratada pela prefeitura. Então, foi o primeiro ofício que a gente fez, que enviasse para a gente os laudos que eles fizeram, né, que a técnica de segurança de trabalho fez, para uma cópia para a gente analisar também. Mas a gente sabe, né, que, por lei, a prefeitura ela tem 15 dias úteis para nos dar uma resposta. Já sabendo disso, tendo ciência dessa lei, né, nós fizemos um segundo ofício, mandamos para a prefeitura, exatamente no dia 28 de janeiro, nós mandamos um ofício, sabendo que o pagamento seria só em fevereiro, dia 5 de fevereiro, então a gente já aproveitou no dia 28, mandou para a prefeitura um ofício pedindo para que eles não efetuassem, já no mês de janeiro, né, alguns cortes de insalubridade e periculosidade, sendo que, por leis trabalhistas, nós não tínhamos o parecer desses laudos que foram feitos, né, para assim o sindicato ter dar um parecer também, de acordo com o engenheiro do trabalho, né, o que foi feito pela prefeitura para eles chegarem nesses descontos efetuados aí no salário de alguns servidores, né, nos adicionais de alguns servidores. Então, de acordo aí com a lei, né, que nós temos lá a NR15 e a NR16, o sindicato ele tem como, dentro da lei, de estar por dentro dessa parte aí trabalhista, de acompanhamento da técnica de segurança do trabalho, do engenheiro, né? Por lei, o sindicato tem que estar presente nessas avaliações, né? Para estar acompanhando essas avaliações. Só que nós não fomos informados de nada em relação a esses cortes que seriam feitos por escrito, nós não fomos informados de nada. Então, até o momento, nós não podíamos tomar nenhuma providência, porque a gente não tinha nada por escrito dizendo, né, mostrando que isso ia acontecer, que haveria o corte de alguns adicionais de alguns servidores. Então, sem a prova ali, a gente não poderia tomar nenhuma providência. Mas, o que aconteceu? Foi constatado por nós, né, após o recebimento de inúmeros olerites, que realmente houve os cortes e a diminuição de porcentagens de adicionais de alguns servidores. E diante dessa situação de desconforto dos servidores, nós, como seus representantes, na tarde de ontem, que foi sexta-feira, né, dia 8 de fevereiro, nós estivemos reunidos com o prefeito Dr. Maurício. Nós estivemos lá no gabinete dele ontem, era 1h, né, a partir da 1h, ficamos lá para ter essa reunião com ele, e onde a nossa intenção foi questionar sobre o corte desses adicionais, né, de alguns servidores. Também entrou em pauta a falta de critérios legais para os professores escolherem
as escolas as quais trabalharão este ano. E teve também o assunto sobre o reajuste do auxílio alimentação, né? Porque já vai para 2 anos que esse auxílio alimentação ao qual a gente tem direito não está sendo reajustado, né? Então foi um assunto também falado, né, questionado lá com o Dr. Maurício. E nós falamos outros assuntos, tivemos lá falando sobre o reajuste salarial, também falamos sobre o termo de compromisso que ele tem junto ao sindicato, né, a favor dos servidores, e outros assuntos assim, que a gente vê que é de necessidade, mas que no momento que vão ser tratados no decorrer do tempo, do ano, né? Mas o foco maior lá dessa nossa reunião com o prefeito foi questionar sobre o corte dos adicionais, né, de alguns servidores, que foi um baque muito grande no bolso, né, desses trabalhadores que estão à frente aí na prefeitura há muitos anos, que diante de tanta dificuldade, de tanto descaso, eles estão lá firmes, né? E nós fomos lá conversar. Então, sobre isso, o prefeito nos disse que é preciso haver na prefeitura a moralidade da casa, que a casa está assim, passando por um período de imoralidade e que ele precisa moralizar essa casa e legalizar alguns assuntos, algumas coisas que estão fora da lei. E que se ele está cobrando isso, ele fez, se aconteceu esses cortes, é porque são coisas ilegais que estavam acontecendo. E que ele é cobrado sobre isso, que se ele não colocar em ordem, ele pode responder por um processo diante disso, né? A gente sabe que existem leis, né, onde a prefeitura ela tem que responder. Senão, quem responde por ela é o prefeito, né, com o processo. Só que eu penso, e falei até para o Dr. Maurício, que da mesma maneira que eles têm que ser legais, estar dentro da lei, né, e ir para o lado da legalidade de tudo que eles fazem, eles não olharam, então, por aí, para a legalidade do que está acontecendo com o servidor há muitos anos. Nós temos aí processos na justiça que são direitos adquiridos do servidor que não estão sendo respeitados. Então, aonde que está aí a legalidade que eles tanto falam? E a moralidade, né? Então, se eles têm dívidas, se a prefeitura tem dívida com o servidor, por que atingi-lo primeiramente? Eu sei que na cidade nós estamos aí passando por um período muito difícil, que a prefeitura, que o prefeito pegou uma prefeitura quebrada. Isso a gente tem ciência disso, a gente sabe disso. Só que por que atingir primeiro o servidor, né? Por que atingir primeiro o servidor que está ali aguentando, que nunca abandonou o barco, independente da situação que ele que ele vive, que muitas vezes é de muita dificuldade, né? E foi mexer justo aonde? No bolso do servidor. E pior, gente, daquele que é assalariado, que teve um reajuste, sim, teve, porque foi dado um reajuste salarial, né? Teve a infração e mais 4% que foi dado pelo prefeito. Mas quem sentiu isso aí foi aquelas pessoas que ganham mais que o salário mínimo. Porque aquele servidor que é assalariado, que ganha apenas o salário mínimo, ele teve o reajuste aí, ele está ganhando salário mínimo. Aí quando ele pega seu olerite, aquilo que o ajudava, que era um adicional, uma insalubridade, que ele realmente faz, né, ele vai ver foi cortado. Então, o que o prefeito nos disse? Que alguns casos que vê que não foi certo, que ocorreu alguma coisa que não deu certo, que pode chegar até lá para recorrer, mas não é por aí. Eu não vejo a situação dessa maneira, de ir lá pedir. Ele está fazendo o que ele precisa fazer, ele está trabalhando.
Porque aí tá vendo aí uma colocação que eu escuto às vezes dizendo que o servidor público, ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, que ele procura passar num concurso de prefeitura ou de estado, ele procura ser um servidor concursado na esfera estadual ou municipal e federal, para ele ter um trabalho, né? Não um serviço. Mas não é por aí não, porque se a nossa cidade passou por tudo que passou, nenhum servidor abandonou o cargo. Não podemos generalizar, né, dizendo que ninguém gosta de trabalhar, que ninguém trabalha, que não cumpre horário, que não faz nada. Não existe isso na prefeitura, não. Temos, como em todos os lugares, empresa pública, privada, aqueles que trabalham mais, que cumprem certinho a sua obrigação, o seu dever, mas também temos pouquíssimos que não fazem isso. Mas generalizar, dizendo que o servidor, ele não trabalha, que ele gosta de ficar, desculpa a expressão, na mamata aí, recebendo sem trabalhar, isso eu não concordo, né? Então nós temos que rever, e o sindicato, como é uma entidade que representa a classe trabalhadora, né? Nós somos representantes de todos os servidores municipais. Nós já estamos aí tomando algumas medidas, algumas providências legais em defesa dos servidores, né? Então eu quero deixar claro aí para vocês, os que estão me ouvindo, as pessoas aí que está ouvindo a gente, que é servidor, passa para o seu colega que não está ouvindo o que eu estou falando hoje no programa Voz do Servidor. Que nós estamos aqui, que o sindicato existe para defendê-los. Como eu sempre disse, nós temos deveres, mas nós temos direitos. E por que só ir para o lado do servidor nesse primeiro momento de apertar as coisas para fazer economia, de economizar? Existem tantas outras coisas que podem ser feitas, né, sem primeiro atingir o servidor, e eu repito, gente, o servidor que ganha salário mínimo, porque é esse aí que está sentindo no bolso a falta da insalubridade. É esse aí. Tem gente que ganha insalubridade sem merecer? É isso que nós vamos rever. Se dentro da lei ele não tiver direito, com certeza ele não pode receber mesmo. Mas nós teríamos ter visto esses laudos, ninguém viu. Eu não vi lá no sindicato, a advogada não viu os laudos para terem feito esses cortes, né? Então, o doutor Maurício disse que vai rever alguns casos, que vai pedir para rever alguns casos, né? Só que, de antemão, eu aviso aí os servidores que nós também já vamos tomar providências legais em relação a essa situação, tá? Em relação aos professores, né, a falta de critérios legais aí dos professores, eu quero dizer que houve, por aí também faltou um pouco de conhecimento de algumas leis que vão dirigir aí, né, os funcionários da prefeitura. Existe no Estatuto do Magistério Municipal algo que fala que, um artigo que diz que o servidor municipal, ele pode, se tiver numa mesma categoria, numa mesma classe, escolher por tempo de serviço, de concurso na prefeitura, escolher o lugar que ele vai trabalhar. Então, isso aí não foi respeitado na educação. Não foi feito isso daí. Então, foi uma questão também que a gente falou com o doutor Maurício e que ficou de ser revista, ele ia conversar com o diretor de educação sobre esta lei, tá? Então, eu estou passando aqui apenas alguns detalhes que foram discutidos ontem com o doutor Maurício, né, com o nosso prefeito. Falamos do auxílio alimentação, esse também será revisto, né? Espero já que em fevereiro, no nosso pagamento de fevereiro, haja já o aumento, né, o repasse aí do que nós precisamos no auxílio alimentação. E entre outros assuntos, que foi o termo de compromisso, o reajuste salarial, que no decorrer do tempo eu vou fazer novas reuniões com ele, pretendo, né,
chamar ali com ele outras reuniões para estar tratando desses assuntos aí. Mas o momento foi esses cortes de adicionais, certo? A gente vê que o servidor, ele é sempre, né? Não tem a valorização que necessita, que precisa, né? E aí a gente cai naquela desmotivação, você fica desmotivado a trabalhar. Mas eu acredito ainda que podemos mudar essa situação, e o nosso prefeito também, pelo que a gente viu ontem, né, da abertura que ele nos deu de estar lá conversando com ele, dialogando, que ele também vai olhar por esse lado aí do servidor, porque o trabalhador desmotivado, ele não rende, ele não tem qualidade de trabalho, ele cumpre a sua função, mas não é aquela função com calor humano, né, aquela função que você sinta prazer, né? E eu sei que o nosso prefeito aí vai ver esse lado também para o humano, né, porque nós somos humanos e precisamos de mais atenção, tá? Nós vamos aí a um breve intervalo, né, e com o anúncio dos nossos anunciantes, né, dos nossos patrocinadores. Daqui a pouco estaremos de volta. Seguros de autos, de empresas, de vida e previdência é com a Alvarenga e Souza Corretora de Seguros em Ouro Fino. Nos dias atuais, você tem percebido a importância de fazer o seguro do seu carro, moto, caminhão, residência, comércio e outros. A Alvarenga e Souza Corretora de Seguros trabalha com as maiores companhias de seguro do país. Fale com Luiz e Fabiano, ex-gerentes do Bradesco, que tem mais de 20 anos de experiência e credibilidade. Avenida Delfim Moreira 296 em Ouro Fino. Ligue 3441-5536. Claro que a gente leva vantagem em escolher a Toquitô Calçados. A Toquitô tem a maior seção de havaianas da cidade. Bolsas femininas são mais de 60 modelos, cada uma mais bonita que a outra. A Toquitô tem lojas em Itapira, Ouro Fino, Três Corações e também em Lavras. Como tem mais filiais, a Toquitô nos oferece mais opções de produtos. Os lançamentos da Ramarim, Via Marte, Moleca, BBC, Olímpicos você encontra na Toquitô. Por isso, eu recomendo a Toquitô Calçados. A Toquitô faz em 10 vezes nos cartões. E cartão é uma praticidade. No crediário, o primeiro pagamento é para 60 dias. Nas suas próximas compras, escolha aquela que é o barato da moda. Toquitô Calçados, é claro. Você procura agilidade e qualidade para sua impressão? Fale com a Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Cartazes, flyers, folders, jornais, malas diretas, notas fiscais, convites de casamento e aniversários, tags, etiquetas, rótulos, crachás, encartes, cartões de visita, folhinhas, calendários e o serviço de gráfica rápida. Pensou em boa impressão? Artes Gráficas Popular do Pedrinho. A impressão que fica. Rua Prefeito José Serra, 563, próximo ao Santuário, em Ouro Fino. Fone 3441-2688.